Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no universo da bioquímica clínica. Mas esquece aquela ideia de só decorar exames e valores. A gente vai fazer diferente. Nós vamos contar uma história. A história de como uma simples amostra de sangue faz uma jornada incrível, desde o braço do paciente até se transformar num número que literalmente pode salvar uma vida. E a pergunta que vai guiar a nossa conversa é essa aqui. Já parou para pensar como é que uma coisinha tão pequena consegue revelar tantos segredos? Segredos sobre diabetes, infartos, problemas no fígado, nos rins? Pois é, a resposta está numa jornada super precisa, cheia de etapas críticas, onde cada detalhe, por menor que pareça, faz uma diferença gigantesca. Para a gente entender essa história direitinho, vamos seguir o que eu chamo de a jornada de uma amostra. A gente vai passar por 5 estágios essenciais. Primeiro, o começo de tudo, a coleta. Depois vamos navegar pelos perigos da fase pré-analítica. Aí a gente entra na caixa preta da tecnologia para ver a mágica acontecer. Entende como os números ganham vida e no final descobre como o laboratório garante que cada resultado é 100% confiável. Vamos nessa? Bom, então vamos lá. O início dessa jornada, acredite, acontece muito antes da amostra sequer sonhar em chegar no laboratório. Começa com uma escolha que parece simples, mas é decisiva. Qual tubo de coleta usar? A cor da tampa, gente, não é enfeite, não. Ela define todo o destino daquela amostra. Olha que interessante essa tabela. Cada cor é basicamente um caminho diferente. Para a bioquímica, na maioria das vezes, o tubo de tampa vermelha é o ideal, porque ele deixa o sangue coagular para a gente obter o soro. Mas olha só o de tampa cinza. Ele é especial. Dentro dele tem fluoreto, que funciona como um freio de mão para as células. Ele impede que elas continuem consumindo a glicose ali dentro do tubo. Se não fosse por esse freio, o resultado da glicemia daria mais baixo do que o real. É o primeiríssimo detalhe crucial de muitos. Beleza, a amostra foi coletada no tubo certo. Mas agora ela entra na fase mais perigosa de todas, a fase pré-analítica. Esse é o tempo entre a coleta e a análise em si, e é aqui, nesse limbo, que a maioria esmagadora dos erros acontece. E o pior, muitas vezes de forma silenciosa e invisível. 70%. Para pensar nesse número. 70%. É impressionante. Isso quer dizer que a maior parte dos problemas não está naquelas máquinas super modernas, não. Está em coisas que parecem simples, como a coleta, o jeito de manusear o tubo, o transporte. Isso só mostra o quão delicada é uma amostra e como cada passo importa. E muito. E isso nos leva diretamente ao inimigo número 1 da bioquímica, a hemólise. Dá uma olhada. À esquerda, um soro perfeito, limpinho. À direita, um soro hemolizado. Essa cor avermelhada é o quê? É a hemoglobina que vazou das hemácias, as células vermelhas do sangue que simplesmente estouraram. Isso pode acontecer por uma veia difícil de achar ou até por chacoalhar o tubo com força demais. Parece só uma questão de cor, né? Mas as consequências são desastrosas. O ponto-chave é o seguinte: quando as hemácias se rompem, elas jogam para fora tudo que tem dentro. O potássio, por exemplo. A concentração dele dentro da célula é altíssima. Uma hemólise, mesmo que pequena, pode fazer o resultado do potássio subir 50%. Isso cria um falso alerta de uma condição gravíssima, uma emergência cardíaca. Imagina o perigo. O laboratório, sem saber, pode relatar uma crise que não existe, tudo por causa de um errinho na coleta. E a hemólise não está sozinha nesse time de sabotadores, não. Tem a lipemia, que deixa o soro com aspecto de leite. Ela funciona como uma neblina que atrapalha a leitura da luz pelos equipamentos. A icterícia, que deixa o soro super amarelo, também pode interferir nas reações químicas. E até uma coisa boba, como deixar o garrote apertado por mais de 1 minuto, pode concentrar a amostra e aumentar falsamente todos os resultados. É um verdadeiro campo minado. Ufa, nossa amostra sobreviveu. Passou pelo campo minado e chegou sã e salva ao laboratório. Agora sim é a hora de entrar na caixa preta, de abrir o capô da máquina e entender a tecnologia que transforma os componentes químicos do sangue em números, em dados concretos. A grande maioria dos exames de bioquímica se baseia num princípio chamado espectrofotometria. Para entender fácil, pensa num café. Quanto mais escuro ele está, mais forte ele é, certo? A gente sabe isso pela cor. A lógica aqui é a mesmíssima. O aparelho joga uma luz específica através da amostra e mede o quanto dessa luz foi barrada, ou seja, absorvida pela substância que a gente quer medir. Simples assim. E isso não é achismo, tá? É ciência pura.
Existe uma lei, a lei de Beer-Lambert, que é a matemática por trás de tudo isso. Ela prova que existe uma relação direta. A quantidade de luz que é absorvida é diretamente proporcional à concentração da substância. É essa lei que permite que o equipamento transforme uma simples leitura de luz no resultado preciso de glicose, colesterol, o que for. E essa frase aqui resolve perfeitamente essa fase da jornada. Entender que o resultado não aparece do nada, que ele vem de um processo físico, de uma medição de luz, nos dá confiança no processo. E agora que a gente já sabe como o número é gerado, vamos ver o que ele realmente significa para a vida do paciente. Chegamos ao grande momento, o ápice da jornada. Aquele número abstrato que saiu da máquina agora volta para se conectar com a história do paciente. É exatamente aqui que dados viram diagnósticos, que guiam tratamentos e que, de fato, salvam vidas. Pega a hemoglobina glicada como exemplo. A glicose de jejum é uma foto do açúcar no sangue naquele exato momento. Já a hemoglobina glicada, ela é o filme completo dos últimos 3 meses. E o legal desse slide é que ele mostra como os números são claros, diretos. Abaixo de 5,7%, tudo certo. Entre 5,7% e 6,4%, um sinal de alerta gigante. Acima de 6,5% é diabetes. Sem margem para dúvida. Um número que conta uma história de longo prazo. Agora vamos contar a história de um infarto. A troponina é uma proteína que praticamente só existe no músculo do coração. Quando uma pessoa infarta, as células do coração morrem e soltam essa troponina no sangue. E olha essa linha do tempo. Ela sobe rapidinho, atinge um pico em 2 dias e pode ficar alta por até 2 semanas. Isso é fantástico, porque ajuda a diagnosticar tanto um infarto que acabou de acontecer, quanto um que já tem alguns dias. E a palavra-chave aqui é especificidade. A troponina é tipo o RG do músculo do coração. Se ela apareceu no exame de sangue, ponto final. Não tem discussão. É a prova cabal de que o coração sofreu uma lesão. Hoje não existe um marcador mais confiável para confirmar um infarto. A nossa jornada está chegando ao clímax. O número foi gerado, a história do paciente começa a ser escrita. Mas antes de bater o martelo e liberar o laudo, existe uma última etapa. Um guardião silencioso da verdade. É a promessa da qualidade. É aqui que a gente garante que cada passo da jornada, desde a escolha do tubo até a medição da luz, foi perfeito. E essa promessa se sustenta em 2 pilares. Pensa no controle interno como a lição de casa do laboratório. Todo santo dia, antes de começar a rodar as amostras dos pacientes, o laboratório passa amostras controle, que já tem um resultado conhecido. Se os números baterem, sinal verde. Se der qualquer desvio, a gente para tudo. É uma checagem constante. Já o controle externo é tipo a prova final, o vestibular do laboratório. De tempos em tempos, uma empresa externa manda amostras cegas, misteriosas. E o laboratório tem que acertar o valor. Acertar mostra não só que o laboratório é bom, mas que um resultado de glicose de 120 aqui no Brasil significa a mesma coisa que em qualquer outro lugar do mundo. É a garantia da padronização. Por isso que o controle de qualidade é muito mais que um procedimento técnico. Ele é a materialização da confiança. É o pacto que existe entre o laboratório, o médico e o paciente. Ele garante que aquele número no papel não é um dado qualquer que saiu de uma máquina. É o ponto final de uma jornada super cuidadosa, validada em cada etapa, e que reflete da forma mais fiel possível a verdade biológica daquela pessoa. É a ciência garantindo que a história que aquela gota de sangue contou é a história verdadeira. E assim, a jornada da nossa amostra chega ao fim. De uma simples gota de sangue a um dado que pode mudar tudo. A minha esperança é que a partir de hoje, quando alguém olhar para um resultado de exame, não veja mais só um número, mas consiga enxergar toda a jornada complexa e fascinante que existe por trás dele. Muito obrigado pela companhia.